Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, trazendo mais uma revelação do Senhor, amém? E você que está aqui no Palavra de Vida, gerando vidas pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria recebê-lo aqui no canal. Aproveite bem essas oportunidades que Deus está te dando, que você seja muito abençoado. Quero aqui também deixar um grande abraço, muito especial, a você, intercessor. Você que tem intercedido, que tem clamado, que tenha colocado diante de Deus esse trabalho que nós estamos realizando. Tenho orado pela minha vida, tenho orado pela vida da minha esposa. Como vocês sabem, nós estamos aí numa guerra contra um câncer na vida da minha amada, mas eu creio no Deus de milagres e eu creio que um milagre virá. E logo ela estará aqui trazendo um testemunho vivo do grande agir de Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí. Quero também agradecer a você que já é inscrito no canal, que entendeu verdadeiramente a importância que é quando você se inscreve, dá o like, toca o sininho, marca todas, o quanto você está nos ajudando nessa missão de levar essa palavra abençoada para todas as pessoas que precisam, amém? Por isso eu quero muito agradecer a você e te pedir, continue firme aí no canal, porque tem muitas outras ministrações aí que Deus vai ministrar tremendamente na tua vida, amém? Glórias a Deus. Bom, queridos, hoje eu estou com mais um tema muito lindo, maravilhoso aqui da Palavra de Deus, que está em Juízes, capítulo de número 13. Se você tiver acesso a uma Bíblia, abra e acompanhe, amém? Como vocês sabem, muitas vezes eu uso aqui a versão atualizada, mas às vezes eu coloco outra versão aí no vídeo para que vocês possam estar crescendo e conhecendo também outras versões da Bíblia, amém? Que no final é o mesmo sentido, tá certo? Glórias a Deus. Então veja aí, Juízes capítulo 13, começa assim, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor e esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Tremendo isso aí, né, queridos? Então nós vimos aqui, Deus pegou um casal aqui que era um dos filhos de Israel. Ele era da cidade de Zorá e o nome dele era Manoá. Mas a sua esposa tinha um problema. Essa sua esposa era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas Deus, quando tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, não importa, querido, vai se completar, vai se concretizar. Mais cedo ou mais tarde, a coisa vai chegar na direção, na vontade, do jeito de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre abertos a deixar Deus operar. E não importa as limitações que nós venhamos a ter, não importa se é preto, branco, não importa a cor, não importa o nível de cultura, não importa de que maneira você esteja. Nosso Deus, quando Ele quer fazer, Ele quer fazer algo, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, meu irmão, pode ter certeza que vai se completar. Vocês estão aqui diante de uma situação dessa. Eu não queria nada com Deus. Eu levava a minha vida do jeito que eu queria. Fazia as coisas que vinham à minha mente. E aí o que acontece? Deus tinha me escolhido já. E o tempo passou, nada melhor do que o tempo para trazer as respostas e os resultados que Deus espera e quer na vida de cada um de nós. Amém? Veja bem, vamos conhecer um pouquinho sobre essa história, sobre esse pano de fundo do nosso coadjuvante aí. Na verdade, seu nome no hebraico, o que? É distinguido ou forte. Ele nasceu no período dos juízes, um período negro para o povo de Israel. Esse povo se encontrava totalmente sem liderança nessa época. Deus então levantou os juízes, que eram os heróis nacionais, para livrar o povo
de seus inimigos. Samuel foi o último deles, vindo depois a monarquia, ou seja, os reis. Sansão nasceu em uma família pertencente à tribo de Dan. Seus pais haviam sido infrutíferos, porque sua mãe era estéril, conforme nós vimos aqui, não é isso? No versículo 2 do capítulo 13. Na época, um casal sem filhos eram considerados o quê? Aberrantes, sendo a pior coisa que podia acontecer na vida de uma mulher casada, de quem seu marido poderia divorciar-se, se separar por tal motivo. Então, nós vimos aqui como que Sansão chegou a esse mundo. Quem eram seus pais, né? Eles eram pertencentes à tribo de Dan. 2 pais infrutíferos. Por quê? Porque não tinha filhos, a sua mãe era estéril, passava por um problema de esterilidade. Isso para a mulher era terrível. Veja bem, mas o Senhor, ele tinha um chamado, ele tinha uma escolha, e ele já tinha decidido por essa escolha. E então vem Sansão. Para quê? Para uma vocação a ser consagrado à missão que o Senhor tinha para com ele. No versículo 5 aí você vê, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, Deus, ele já tinha consagrado aquele garoto, ele já tinha consagrado aquele menino, amém? Mesmo antes de Sansão nascer, ele foi chamado para quê? Para ser nazireu. Vamos ver um pouquinho sobre essa posição de nazireu, amém? Se você tiver com sua Bíblia aí, vamos ver aqui no Salmo 139. Veja bem, Salmo 139, versículo 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Viu? O Deus Todo-Poderoso, a palavra nem chega à tua boca, ele já sabe o que tu fala. É grandioso demais, amém? O entendimento do nosso Deus sobre cada um de nós, amém? Ele possuía também algo especial para Deus, que Deus viu na vida de Sansão, amém? Jeremias também teve seu chamado, ele a questiona com o Senhor, não é verdade? Se você puder aí depois ver, você vai ver logo ali em Jeremias, capítulo de número 1. Olha o que diz aí em Jeremias 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. E aí a gente vê, né, o homem tentando arrumar argumento, tentando arrumar desculpa para Deus. E Jeremias não foi diferente. Sansão, ele foi escolhido e consagrado ao Senhor para quê? Para realizar uma missão de libertação ao povo de Israel, das mãos dos filisteus, que o povo estava escravizado. Amém? O povo trabalhava para alimentar, o povo alimentava para enricar os filisteus. O povo era escravo diante daquela situação. Ele se tornou um juiz e ele deveria ter sido um grande libertador. Ah, como deveria. Ele era para ter sido um grande mártir, não é verdade? Devido que a forma toda especial que Deus usava a Sansão, não é verdade? Então ele tinha tudo para ser um grande libertador. Foi o Senhor o capacitou a Sansão, não é verdade? Vejam aí, se você puder, em Juízes 13, do 24 ao 25, amém? O que a palavra do Senhor diz? Olha, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dan, entre Zorá e Estal. Então nós vimos aqui o quê? Que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Amém? E era que fazia uma grande diferença. Ele possuía uma força física descomunal. Sua força não estava em seus cabelos, mas o corte seria uma desobediência. Por causa disso, ele ficaria fraco, perderia toda aquela força que o Espírito, quando vinha sobre a vida de Sansão, o levava a fazer coisas extraordinárias. Todos os nazireus tinham cabelos longos, mas não eram fortes como Sansão.
Por quê? Porque era com Sansão que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um chamado. Amém? Mas para isso existiam que as regras. O Senhor estabeleceu regras. Amém? Sansão deveria obedecer às leis de Nazireu. O Nazireu devia ser mais puro do que um israelita comum. Por quê? Porque havia sobre ele uma unção de Deus. É por isso, queridos, que nós temos um chamado diferenciado. Aquelas pessoas, quando elas se deixam ser usadas por Deus, elas são especial. Elas têm uma unção, elas têm um óleo sobre elas, elas têm um poder sobre elas, elas têm algo sobrenatural que age na vida deles que as pessoas comuns não conseguem entender. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai criticar um servo de Deus, quando a gente vai questionar, quando a gente vai indagar sobre tal situação que está acontecendo na vida de um servo de Deus. Por isso que nós temos que ter o cuidado de primeiramente orarmos. Se tem alguma dúvida, a gente procurar essa pessoa pessoalmente, em particular, e tratar dessa situação. Não levando a público, não expondo as pessoas da forma que muitos fazem. Veja bem, ele não podia tocar em cadáveres, nem se aproximar deles. Mesmo que fosse de sua mãe, ele não poderia se aproximar. Se sua missão é especial, você deve ser especial. Amém? E isto pode o quê? Exigir sacrifícios, que muitas vezes você não gostaria de ceder. Mas para isso vale a pena também, porque a intimidade que você tem com Deus, a forma que você se relaciona com Deus é muito diferente do que uma pessoa comum. Por isso, não vire as costas para o chamado de Deus na tua vida. Se consagre, deixa Deus te usar de forma poderosa, amém? E aí veio o que? Veio as vitórias de Sansão. Sansão teve vitórias extraordinárias, amado. Ele matou um leão, está lá em Juízes 14, do versículo 5 a 6. Ele matou 30 homens, está lá em Juízes 14, 19. Amém? Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumenta. Está lá em Juízes 15, do versículo 15 a 17. Amém? Deus fez sair água da rocha para que Sansão bebesse quando estava com sede. Está lá em Juízes 15, 19. A quebra de regras é desobediência a Deus. Sansão quebrou as regras divinas. Regras que são transgressões que ele se colocou. Ele se intercalava muito na sua vida. Uma hora ele estava obedecendo, uma hora ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, mas outra hora ele era irresponsável. Outra hora ele estava fazendo verdadeiramente o que ia tudo contra o que Deus ensinou e determinou para a sua vida. Sansão andou muito no território do inimigo. Ele brincou muito com o inimigo, vivendo perigosamente com emoções e riscos desnecessários. Queridos, muitas vezes a gente está sendo triturado pelo inimigo de forma desnecessária. A gente poderia ter evitado aquilo. A gente poderia ter evitado falar bobagem. A gente poderia ter evitado tomar decisões erradas, de fazer escolhas erradas. Não é verdade? É isso que muitas vezes o inimigo está se aproveitando das nossas bênçãos e nos escravizando em áreas da nossa vida, porque nós não tomamos o cuidado. Muitas vezes nós somos negligentes, assim como Sansão foi. Amém? Sansão, ele se casou com uma filisteia, contrário o quê? Aos ensinamentos dos seus pais, da sua tradição, aos propósitos de Deus. Deus permitiu, mas as consequências vieram sobre a vida de Sansão. Muitas vezes é assim, querido. Deus, de tanta gente pedir, às vezes Deus até permite situações na nossa vida, mas depois a conta chega. Através dela, os inimigos se aproximaram de Sansão. Para quê? Para destruí-lo. Ele conseguiu escapar algumas vezes, mas a mulher que ele escolheu, foi a arma que o diabo usou. Para quê? Para destruir, para roubar as bênçãos de Sansão na sua vida. Ele se envolveu com uma prostituta filisteia, está lá em Juízes 16, versículo 1. Os inimigos o cercaram, mas ele escapou. Ele se envolveu com Dalila, está lá em Juízes 16, 4. Os inimigos se escondiam dentro da casa dela. Muitas vezes é assim, queridos. Amém? O inimigo está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Os inimigos se escondiam dentro da casa dela, com quem ela estava envolvida. Veja o tipo de gente. Você precisa escolher melhor suas amizades. Você precisa escolher melhor as pessoas que vão fazer parte da tua intimidade. Olha com quem que essa
essa Dalila andava, olha com quem ela flertava. Muitas vezes acontece isso, querido. Às vezes a gente não presta atenção no tipo de pessoa. Peraí, o meu amigo, que tipo de pessoa ele é? Como que esse camarada se comporta diante dos pais? Como que essa moça se comporta diante dos seus pais? Como que ela se relaciona com os seus amigos? A gente precisa estar vigiando tudo isso, mas nós estamos vivendo tempos difíceis. E tem muita gente aí flertando com perigo. Amém? Com quem essa pessoa estava envolvida? A pessoa, ela tem compromisso com Deus ou ela está com o inimigo? Ela frequenta a sua casa? Naquele relacionamento pecaminoso, por 3 vezes ele foi preso, mas escapou ileso. Ou seja, ele recebeu todas as oportunidades de livramento de Deus, mas ele continuou flertando com o perigo. Ele fez pouco caso dos inimigos. Ele tornou-se o que? Autoconfiante. Achou que sempre escaparia, mesmo levando a vida errada, mesmo pecando, mesmo em desobediência, mesmo em submissão. Ele estava servindo de cobaia para os testes e as estratégias dos inimigos. O amor foi usado como pretexto para o pecado e como argumento de chantagem. Muitas vezes, amado, é isso. Você foi laçado pelo teu sentimento. E aí o que acontece? A pessoa está se aproveitando dos teus sentimentos. Satanás continua fazendo isso hoje com grande eficiência. O amor tem sido pretexto para quê? Para a prostituição, para adultério, para poligamia, trazendo o divórcio, para o homossexualismo, etc. Paixão e desejo são confundidos com amor. Satanás e os demônios não nos enfrentam diretamente. Mas o que é que ele faz? Eles não param de trabalhar nos bastidores. Eles querem a nossa destruição. Sansão dormiu no território do inimigo. O repouso de Sansão era um sinal de sua tranquilidade irresponsável. Ele não vigiou em todos os sentidos do termo. Ficou acomodado em seu estado. Ele não vigiou e ali ele estava acomodado nesse estado pecaminoso que ele estava vivendo. Nós não devemos dormir demais, querido, pois o inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele só tem um propósito, que é destruir a mim e a você. Aí veio a derrota, amém, na vida de Sansão. Ele não podia ser destruído por 1000 homens, mas foi derrotado por uma mulher. Ele enfrentava a espada, mas foi vencido por uma navalha. A prostituição, o adultério derrubaram e estão derrubando muitos homens e muitas mulheres de Deus. Estão tirando o caráter, estão destruindo o caráter de grandes homens e grandes mulheres, de famílias. Amém? Sansão, ele foi destruído. Ele foi preso, cegaram aquele homem, humilharam a ele, escravizaram ele. Este é o plano de Satanás para mim, para você e para todos os homens e mulheres dessa terra. Não pensem que Satanás é bonzinho. Não, ele vai chegar a hora que ele vai destruir todos aqueles que se afastarem de Deus, que ficarem longe das misericórdias, do amor de Deus. Sansão serviu de palhaço no templo de Dagon. Aí veio a morte de Sansão. Para que o nome de Deus não fosse envergonhado, o Senhor lhe concedeu um último momento de força, com a qual abraçou a coluna do templo, trazendo abaixo. Inúmeros inimigos morreram, mas Sansão também morreu. A misericórdia do Senhor o alcançou no último momento de vida, mas sua história poderia ter sido outra. Nós também somos chamados, queridos, escolhidos e abençoados e ungidos por Deus. Temos uma missão e muitos inimigos espirituais. Precisamos vigiar, pois o inimigo está sempre vigiando. O Senhor, ele quer nos usar para que muitas pessoas sejam libertas, salvas, transformadas. Não nos deixemos prender pelos inimigos que combatemos. Por mais forte que sejamos, Satanás sempre atacará nossos pontos fracos. Qual é o seu ponto fraco? Cuidado com a navalha do inimigo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que você faça uma reflexão profunda, amém, dessa palavra. E que você abra seu coração e deixa o nosso Deus Todo-Poderoso operar na sua vida. Que você se torne uma pessoa humilde, dependente do seu Deus, para que Ele possa te usar e para que você venha testemunhar de que Deus é Deus e não há outro como nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero agradecer a você que ficou até agora ouvindo, recebendo essa mensagem.
que você guarde no seu coração, que você coloque em prática na sua vida, que você se torne uma pessoa cada vez mais vigilante e determinada em servir o teu Deus com toda a tua convicção, com todo o teu amor, com toda a tua força, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que temos outros vídeos aqui no canal, que vai também continuar te abençoando poderosamente. Permaneça no canal, nos ajude inscrevendo-se, seguindo o protocolo aí do YouTube, que é o like, tocar sininho, compartilhar, marcar todas, e isso você estará nos ajudando a levar a outras pessoas essa palavra poderosa. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero lembrar você, se você quer falar conosco, nós temos o nosso e-mail, que é palavradevidagerandovidas@gmail.com. Você pode deixar lá o seu WhatsApp, que nós entraremos em contato. Tudo bem? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Deus abençoe.